capítulo 3, versículo 14. O livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Não desliga, porque senão quem assa sou eu aqui, mas diminui, ok? Todo o calor de vocês vem aqui para a plataforma, vem aqui para o altar. É claro que existe o calor do Senhor, mas daí vem todo o bafo de baixo, vem aqui para cima. Aí a gente dá uma cozinhada aqui em cima. Todos abriram? Amém? A palavra diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Como o pastor disse, nós estamos numa série de mensagens para falar sobre o amor que aquece. É engraçado e interessante que quem não gosta de falar de amor? Todos nós gostamos de falar de amor. Seja de amor de Deus, seja do amor de um para com os outros, seja o amor de homem e de mulher, amor aos filhos. Todos nós gostamos de falar de amor, de ouvir falar de amor, viver amor. Todos nós gostamos disso. E quando se fala de um amor que aquece, aí é mais gostoso ainda, principalmente agora que está frio. Então, aquele amor que aquece, aquele amor que esquenta, então é mais sugestivo ainda. E é interessante que a palavra do Senhor, ela é toda envolta de amor, porque Deus é amor. Em 1 João 4,8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a essência do amor está em Deus. Deus é o próprio amor. E quando nós vemos tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz, nós conseguimos dimensionar um pouco do que é esse amor. Quando nós vemos na criação, a formação de todas as coisas, nós vemos que Deus fez tudo em amor e com amor. E todas as vezes que eu leio Gênesis, eu acho interessante que todas as coisas, quando Deus foi criando em cada dia algo, no final Ele dizia: e viu que era bom. Deus criava os animais e depois terminava o dia e Ele falava: e viu que era bom. Mas é interessante que às vezes nós não percebemos alguns detalhes da palavra. Que quando, depois que Ele formou o homem, depois que já tinha formado todas as coisas e antes de estabelecer o dia do descanso, Deus olhou para tudo aquilo e para o homem que tinha criado e viu que era muito bom. Até então Ele dizia que viu que era bom, mas depois da criação do homem Ele disse: e viu que era muito bom. Então Deus criou a mim e a você e viu que era muito bom. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Deus criou você, formou você e te amou de uma forma tão especial antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre e guarde no seu coração nessa noite é que você foi feito pelo amor de Deus. Aí você vai dizer: não, não é não. Porque os meus pais, a minha mãe engravidou, meu pai sumiu, eu fui maltratado. Eu sei que talvez a sua história pode parecer que não tinha nenhum amor. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Ninguém vem ao mundo se Deus não permitiu. E se Ele permitiu, é porque existe um propósito. E se existe esse propósito, é para que o nome dEle seja glorificado. Então você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Isso é tão interessante que Salmo 139, 14, ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe
muito bem. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para a sua vida. Ele já te conhecia, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele já sabia. Ele já sabia. É interessante, você pode ter relatos da sua própria vida ou de pessoas ao seu redor, de pessoas que tentaram de tudo fazer aborto e não conseguiu. Porque Deus tinha um propósito para que essa criança nascesse. Você já viu crianças que foram jogadas fora, literalmente no lixo, e tinha tudo para que a vida dessa criança fosse perdida ali naquele lixo, e Deus pega alguém e encontra aquela criança? Nada acontece por acaso. Em todas as coisas existe o amor de Deus. E como o pastor falou a semana passada, Deus amou o mundo de tal maneira, e quando fala de mundo, fala de todas as coisas, inclusive eu e você. Ele amou de tal maneira, que Ele deu o seu único filho, para que Ele pudesse morrer na cruz, para salvar a mim e a você. Tanto tempo antes, mas Ele já sabia que um dia, eu precisava desse resgate, dessa salvação. Ele sabia que você precisava. E quando nós falamos de amor, de graça, de cruz, de salvação, de resgate, nós falamos aleluia, glória a Deus. Hoje não estão aqui as Marias, as duas não vieram. Elas são muito bom de ouvir quando está pregando, porque elas ficam bem ligadas e elas ficam aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E realmente há motivo de nós falarmos aleluia, glória a Deus, porque o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus nos constrange. Mas sabe o que é interessante? Se é tão bom falar de amor, se é tão bom sentir ser amado, por que que hoje está tão difícil de ver ou de falar sobre esse assunto? Por que que é um assunto que todos gostam? Por que que é um assunto que faz tão bem? Está tão difícil de ser expressado, está tão difícil de ser vivido. Quando nós paramos para poder pensar sobre isso, nós vemos que, na verdade, um assunto que parece tão óbvio, falar de amor, falta uma grande compreensão do que de fato é amar. Pela falta de compreensão ou pela distorção do que é um verdadeiro amor, hoje nós temos visto pouca expressão de amor. Ou às vezes vemos muita expressão para amor a si mesmo. Mas quando falamos de um amor coletivo, um amor que deve ser expressado, um amor que deve ser, assim como Deus me ama, eu o amo e devo amar você, devo amar uns aos outros. Por que que essas coisas têm se tornado difícil? A palavra de Deus diz em Mateus 24, que pelo aumento da iniquidade e da maldade, o amor se esfriaria. Quando eu fiquei pensando sobre isso, eu fiz um questionamento para mim mesma. O que será que acontece? Será que é o aumento da maldade que diminuiu o amor? Ou é a diminuição do amor que aumentou a maldade? O que você acha? É o aumento da maldade, da iniquidade, que faz com que o amor diminua? Ou é a diminuição do amor que faz com que a maldade cresça? O que você acha? Exatamente. Se nós começamos a falar que tudo foi feito com amor, e Deus é amor, então o que faz aumentar a maldade é a diminuição do amor. E é por isso que às vezes nós falamos, mas que jeito, a vida como está, o mundo como está, olha a violência, como que eu posso amar uma pessoa que chega até mim, eu não sei se ela quer alguma coisa, eu não sei se ela vai me trair, eu não sei, a gente fica cheio de defesas.
Porque nós achamos que não podemos mais confiar em ninguém. E por não confiar em ninguém, nós não podemos amar também. E muito menos expressar esse amor. Mas eu queria, nessa mensagem, falar somente 3 pontos. A primeira coisa, eu quero falar sobre o que é amor. O que é amor? Às vezes nós queremos colocar o amor em teoria. Na teoria ele é bonito, mas às vezes na prática é mais complicado. E muito mais profundo e complexo. Se você for olhar no dicionário, na Wikipédia, vai dizer que o amor vem do latim amore, e que é uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de outra pessoa. Então, o amor, esse amor entre pessoas de relacionamento, é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem à outra. Outros vão dizer que amor é afeição, outros vão dizer que amor é cuidado, outros vão dizer que amor é preocupação, proteção. A Bíblia, em 1 Coríntios 13, define o que é amor. E não define um amor teórico, mas um amor em prática. O que ele diz? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí você acaba de ler isso e fala, eu não sei o que é amar. Porque eu acho que eu não sou tão paciente. Porque eu acho que eu não tenho um coração tão bondoso. Porque às vezes eu não consigo conter o meu orgulho. Porque às vezes eu tenho procurado meus próprios interesses. Às vezes eu acabo me alegrando com injustiça. E às vezes eu não lido com a verdade. Então, por conta disso, eu acho que eu sei o que é amor, eu quero amor, mas não sei viver esse amor. Dentro dessa definição prática do que é amor, nós precisamos de 2 pontos. E que contraria, como nós acreditamos, segundo a palavra, que amor não é um sentimento e nem uma emoção. Nós vivemos e ensinamos que amor é uma decisão. Pelo fato das pessoas quererem ficar no campo da emoção e do sentimento, é por isso que é tão difícil expressar. Porque alguém te faz mal, alguém trai você, você vai amar essa pessoa? Mas deveria. Eu deveria. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Só que nós não entendemos essas coisas, por quê? Porque nós achamos que na prática, o amor para alguém que traiu, para alguém que não me faz bem, é eu ser conivente com o que essa pessoa faz ou como ela é. E na verdade, amor é eu querer o bem a essa pessoa, mesmo que ela me faça mal. Quando nós olhamos o amor de Deus, você acha que nós merecemos o amor de Deus? Você acha? O amor de Deus me constrange. Me constrange de um tanto que eu falo, Senhor, eu não sou merecedora. Se tem uma coisa que me constrange é o amor de Deus. Quando Ele faz as coisas para mim, quando Ele opera milagres, quando Ele faz alguns desejos do meu coração, caprichos. Eu falo que às vezes Deus até me mima. Coisas pequenas que não são tão necessárias e Ele me dá. E eu falo, Senhor, eu não mereço, porque o Teu amor me constrange. Então, Ele não me ama porque eu sou boa. Ele não me ama porque eu mereço. Ele ama porque Ele é amor. E se nós o temos, então nós também deveríamos amar. Não porque o outro corresponde, mas porque nós queremos o bem, seja daquele que faz bem ou aquele que faz mal.
Então, a primeira coisa que nós precisamos para conseguir amar é deixar de pensar que amor é um sentimento e uma emoção. Você não deve sentir amar, você deve decidir amar. Sabe por que muitos relacionamentos não perduram? Porque as pessoas ficam baseadas no sentimento e na emoção. E aí, no começo, é aquela paixão, aquela loucura, aquela dependência. E depois as coisas vão caindo na rotina. E aí a pessoa fala, nossa, mas não me dá mais frio na barriga. Nossa, mas eu não sinto mais aquele impacto como eu sentia antes. Acabou o amor. Todas as vezes que nós ouvimos alguém dizer, acabou o amor, nós corrigimos e falamos, não acabou o amor. Você decidiu não amar mais. Se amor é decisão, então eu decido amar. E é interessante que a partir do momento que eu decido amar, o exercício desse amor volta a ter em meu coração a paixão, a emoção, os sentimentos que nós queremos sentir. Mas precisa de uma decisão. Se eu não decidir, eu não consigo amar. Se amar é desejar o bem ou o melhor ao outro, uma das coisas que tem sido mais complicado na referência do assunto de amor, é porque hoje se fala de um amor que não é real. Um amor que não tem fundamento nenhum na palavra. O amor que concorda com tudo. O amor que passa a mão na cabeça para tudo. Isso não é amor. Isso não é amor. Sabe por quê? Porque se eu concordo com o Júnior, com tudo que ele está fazendo errado, sabendo das consequências que ele terá por estar fazendo errado, eu não estou amando. Eu estou sendo conivente com o erro dele. E aí as pessoas colocam como respeito. Hoje está tão complicado essa questão de você não poder tratar com a verdade, que se você falar alguma verdade para a pessoa, que vai ajudá-la a mudar, que vai ajudá-la a transformar, você é criticado, você é julgado. Amar é você concordar do jeito que eu sou. Eu posso querer o bem, mesmo que eu discorde de você, mas eu aceitar o que você faz de errado, isso não é amor. Eu posso amar você apesar de, mas concordar de você estar fazendo algo errado, isso não é amor. Por isso que nós estamos perdendo o controle dos relacionamentos, das expressões de amor, dos princípios e valores, que sempre o certo virou errado e o errado virou certo. Tudo em nome do amor. E está a bagunça que está. Nós pegamos uma criança e a cabeça dela está tão distorcida sobre o que é amor, o que é amar, que se perguntar a ela sobre relacionamento, sobre o que é a expressão de amor, amar é deixar eu ser o que eu quero ser. Mas às vezes as escolhas que nós fazemos do que queremos ser só nos leva à ruína. E eu assistir alguém ir à ruína só para não contrariá-la, se tem uma coisa que eu estou fazendo, é não expressando o amor. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:12, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se o nosso Deus, que sabe todas as coisas, se o nosso Deus, que é amor, que conhece as intenções, que esquadrinha os pensamentos, Ele nos corrige, quem somos nós para achar que não podemos corrigir ou disciplinar?
Vocês estão entendendo por que nós temos diminuído o amor? Porque às vezes nos exigem a amar de uma forma errada. E aí você contraria e fala, porque você não ama. Não, eu amo, é por isso que eu estou falando a verdade. Quando eu não negocio a verdade, quando eu não negocio valores, é exatamente aí que eu estou demonstrando amor. Mas quando eu concordo só para não poder me indispor com você, quando eu faço uma omissão dos meus pensamentos a seu respeito, só para que nós não tenhamos problema e falar, ele me ama, ela me ama, porque ela aceita tudo o que eu faço, você pode ter certeza que você não está sendo amado, você está sendo enganado. É interessante que uma vez, eu acho que alguns vão falar, principalmente Rogério, ficou muito tempo brincando. Eu preguei uma vez sobre falar a verdade, que é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que massageia. Às vezes nós somos tão carentes de amor, que por conta de sentir esse amor, a gente prefere que as pessoas mintam ao nosso respeito, para massagear o nosso ego, ao invés de falar a verdade. Só que às vezes falar a verdade, num primeiro momento pode parecer que dói, mas liberta, transforma, muda. Mas você massagear alguém, em nome do amor, às vezes você só está permitindo ou sendo conivente com a destruição dessa pessoa que você diz tanto amar. Por isso eu sempre digo, eu prefiro a verdade que dói. E o Rogério ficou brincando, na época você lembra, Rogério? Eu prefiro da verdade que dói do que a mentira que massageia. Apareço na frente de vocês, estou falando só um exemplo bobo, e posso estar assim, totalmente ridícula. E para vocês não ficarem, não vou chatear a pastora, falar, nossa pastora, como a senhora está linda. E depois fala, caraca, a pastora hoje apelou, agrediu a moda. Nossa pastora, você não está me amando, você está mentindo. E mentira não provém daquele que é fonte de amor. Por isso, uma das coisas que nós precisamos entender sobre o que é amor. Amor é verdade. Falar a verdade é amar. Ser transparente é amar. Uma outra coisa que nós temos que entender sobre esse amor é que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. A pessoa que não consegue amar a si mesmo, dificilmente ela consegue amar outra pessoa. Sabe por quê? Porque o coração dela é cheio de defesa, cheio de rancor, cheio de maldade. E por conta disso, ela acaba transferindo a outra. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Como eu vou falar de amor a alguém? Como eu vou expressar amor a alguém se o meu coração está cheio, às vezes, de ódio, de amargura, de rancor, de tristeza, de complexos? Eu não consigo. Marcos 12, 30 e 31 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o meu próximo, se eu não sei amar a mim mesmo? Se eu não sei me sentir amada, se eu não sei ver o valor que há em mim, com certeza eu não vou amar. Ou então, sabe aquelas pessoas, e eu espero que você não seja assim, e se você for, peça ao Senhor para mudar. Quando a gente fala assim para uma pessoa, ela se doa tanto a outro, ela se humilha tanto a outro, e a gente fala assim, falta para você amor próprio. Porque você se doa tanto ao outro, e o outro não está valorizando o seu amor. Essa pessoa não sabe amar a si mesmo.
E o amor dela é tão pequeno por ela mesma que ela fica se colocando em posição de humilhação a outra pessoa por migalhas de amor. Se nós não soubermos amar, se nós não soubermos olhar para nós e falar, eu sou filha de Deus, Ele me formou de forma assombrosamente maravilhosa. Eu não vim por acaso, por pior que tenha sido a minha história. Ele permitiu que eu viesse e Ele tem um propósito para a minha vida. Por isso eu amo a minha vida. Nós precisamos nesse mundo de maldade e de iniquidade aprender a amar a nós mesmos. E aí você vai dizer assim, mas será que não é o contrário que tem acontecido? As pessoas têm sido amantes, tão amantes de si mesmo, que elas passaram a ser egoístas. Sabe aquele negócio, farinha pouco, meu pirão primeiro? É pessoas que se amam demais, tudo é para elas. Não é verdade. Normalmente, essas pessoas não têm amor próprio. O que elas têm é insegurança. Por isso que tudo volta para ela. Ela tem insegurança de perder o que é, de perder o que tem. E é por isso que tudo ela olha para mim primeiro. Porque não acha que a qualquer momento vão tirar o que é meu. A qualquer momento vão me afrontar. Isso é insegurança. Porque a pessoa que é satisfeita, que é amante de si mesmo no sentido de valor, ela é segura, ela não se sente ameaçada. Pelo contrário, ela tem tanta segurança que ela compartilha tudo aquilo que ela tem e tudo aquilo que ela sabe. Quando nós olhamos alguém que vive em volta de si mesmo, a grande verdade é que essa pessoa se esconde atrás de um complexo, atrás de uma insegurança tão grande, que ela fica que nem louca o tempo todo, vigiando, tomando conta, tudo é meu, tudo é para mim, tudo é para mim. Uma pessoa que é amada e uma pessoa que se ama, ela não se sente ameaçada. E aí você pode pensar, como será que eu tenho sido? Será que eu tenho amado a mim mesmo? Será que eu tenho valorizado a mim? De forma que esse amor não me cause insegurança, de forma que eu não preciso me humilhar e nem mendigar amor dos outros, para que ache que eu tenho algum valor. Se porventura você tem esse sentimento, eu quero desafiar você nessa noite, a falar, Senhor, me permita viver esse amor, me permita sentir o seu amor, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir especial, porque é assim que Deus vê a mim, e é assim que Deus vê você. Você sabia que se fosse por causa de somente você, Jesus morreria na cruz novamente? Às vezes nós falamos, mas ele morreu para todos. Sim, mas se ele tivesse que morrer só por você, ele também faria. Porque Deus nos criou em amor e amou o mundo de tal maneira que não negou o seu próprio filho. Todas as vezes que eu penso não negar o seu próprio filho, eu sempre digo a vocês que se o Senhor me pedisse, me dá os seus filhos por amor a alguém, eu confesso que teria que ser uma experiência muito nova, muito convicta de Deus. Quando eu vejo Abraão fazer aquilo com Isaac, eu não sei se Deus me pedisse o meu Isaac, se eu faria aquilo. Mas sabe por que que ele fez? Primeiro, porque ele tinha certeza do amor de Deus. E também porque ele sabia o quanto ele era amado e o propósito que Deus tinha na vida dele, mesmo que tivesse pedido algo tão difícil. E quando eu penso assim, eu falo, Senhor, eu preciso aprender um pouco mais sobre o que é amor. Amar o Senhor acima de todas as coisas, o que é isso? Porque eu não sei se eu tenho coragem de dar minha princesa, nem para você que dirá para os outros.
Como? Então nós vemos que nós precisamos ter para oferecer. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Nessa noite eu quero também desafiar você a começar a olhar para você. Olha no espelho. Eu sempre falo para as mulheres que eu converso bastante comigo no espelho, porque às vezes eu preciso localizar a Débora, sabe? Então, no dia que você não está bem, então às vezes eu olho para mim mesmo e falo: Débora, para de palhaçada. Débora, você está bem. Débora, você não está feia. Sabe aquele dia que você olha e fala assim: nossa, meu Deus, eu estou tão feia, nossa, eu estou tão esculachada, nossa, estou me sentindo tão... Sabe aquele dia que você, tudo está ruim? Aí eu tenho que dar uma parada, olhar no espelho e falar: Débora, vigia, olha para o espelho, você é especial. Tá bom, eu sou especial. Débora, você é especial, eu sou especial. Débora, você tem valor, eu tenho valor. Débora, Deus tem um propósito na sua vida, eu tenho propósito, porque Deus tem um propósito na minha vida. E às vezes nós precisamos fazer esse exercício, porque no dia a dia nós somos tão bombardeados com palavras, com olhares, com desfeitas, com julgamentos, com acusações, que às vezes nós deixamos descer ao coração, e nós nos perdemos de nós mesmos. E nós precisamos às vezes realinhar esse amor a nós mesmos, porque se eu não tiver amor, eu não conseguirei amar. E eu quero falar no terceiro ponto, que é exatamente o que nós estamos falando sobre o amor que aquece. É que o amor que aquece, ele não é somente de palavras. Falar para alguém eu te amo é fácil, apesar que não é tão fácil. Eu vejo aqui, eu tenho o hábito, e não é mecânico, que você saiba disso. Todos que recebem as minhas mensagens, você pode ver que no final eu sempre falo: eu te amo. Quem é que já recebeu mensagens minhas colocando eu te amo? E seja homem ou seja mulher. Então não levem a mão, é amor de Cristo, tá? Quando eu falo eu te amo. Ah, mas isso é verdadeiro? É verdadeiro, sabe por quê? Porque todos os dias eu oro ao Senhor para que possa amar você. Se tem uma das orações que eu peço ao Senhor diariamente: Senhor, me ensina a amar. E se amar é querer o bem do outro, então eu posso dizer a você: eu te amo, porque eu quero o teu bem. Então, quando nós falamos de amor, não pode ser somente palavras, é porque ele precisa sair da esfera de escrita e da verbalização para a atitude. E quando nós falamos de amor que aquece, quando falamos de aquecer, nós falamos de calor. Para existir calor, precisa ter aquecimento, fogo. E é interessante que nós estamos conversando acho que já faz um mês, o irmão Sérgio hoje não está lá fora. Ele me chamou para poder dar aula para os adultos, ajudá-lo, porque eu dou aula com o Bruno para os jovens, mas ele me pediu para que pudesse dar um auxílio para ele, que os adultos, estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. E aí vinha alguns assuntos mais complexos, e também uma das vezes ele ia viajar, e aí quando eu peguei a rédea da conversa, do assunto, eu pedi a ele que me deixasse continuar, porque eu sabia que eram assuntos que eram mais profundos e para poder facilitar a explicação. E hoje nós estávamos falando sobre fogo no sentido de que tudo aquilo que se fala de fogo na palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vemos que o fogo, ele aparece tanto de forma positiva como negativa. Nós vemos que o fogo, quando se cita na palavra, pode ser o fogo de julgamento e condenação, mas também pode ser o fogo de purificação e santificação. Quando nós falamos de fogo, nós podemos falar de fogo sobre a presença do Senhor. Quando Deus se manifesta na sarça ardente, Ele aparece como fogo na sarça que queimava e não se consumia. Aquilo representava a presença de Deus. Quando no Monte Sinai fumegava fogo e era a presença de Deus. E várias passagens nós vemos que o fogo também representa a presença do Senhor. Nós sabemos que o fogo também representa
o Espírito Santo. Quando desceu o Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam orando com línguas repartidas de fogo, nós vemos que o batismo com o Espírito Santo, que é o mover do Espírito Santo, veio com uma expressão, com uma figura do fogo. Nós vemos que o fogo, ele tem uma grande representação na palavra. E vemos também que o fogo, ele representa a aceitação das ofertas e sacrifícios. Quando no Antigo Testamento se fazia as ofertas e os sacrifícios e vinha o fogo do céu e lambia, isso significava que Deus aceitou a sua oferta. Então nós vemos que várias expressões de fogo são interessantes, mas nem todos são para aquecer, alguns são para queimar. Mas dentre vários textos que nós lemos, e eu estudando em casa, teve um que me chamou a atenção, a respeito desse fogo que pode ser transformado em amor, que aquece. Em Êxodo 13, 21, 22 diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse texto fala quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, para conduzir aquelas milhares de pessoas. Deus usou duas formas para protegê-los e demonstrar o seu amor. Durante o dia ele colocava uma nuvem, para que pudesse proteger do sol, porque o sol aquece, mas ele demais também pode nos fazer adoecer, esmorecer. Então durante todo o caminho ele colocava uma nuvem para proteger. E à noite ele colocava uma coluna de fogo, a própria presença do Senhor como uma coluna de fogo. E quando eu comecei a imaginar essa coluna de fogo, ela tinha duas funções. Primeiro era iluminar. O deserto escuro, o fogo, a coluna de fogo, porque eles estavam parados, poderia não ter coluna nenhuma, não é? Podia deixar tudo no escuro. Então, à noite é para dormir. Então não precisa de fogo, não. Aquele fogo era para iluminar todo o arraial, todas as pessoas, da escuridão. Principalmente porque no deserto existem muitos bichos do deserto: escorpião, cobra, insetos. Se não tivesse a iluminação do fogo, essas pessoas poderiam ficar vulneráveis a serem atacadas por esses bichos. E tem outros bichos, tem mamíferos também, alguns aí, não vou relatar o nome que eu não vou saber, mas tem muitas coisas, principalmente esses mais peçonhentos. Se não tivesse esse fogo para iluminar a escuridão dessas pessoas, elas ficariam vulneráveis todas as noites. Mas esse mesmo fogo que servia para iluminar, também servia para aquecer. Porque no deserto à noite é frio. Durante o dia é muito quente, mas à noite a temperatura cai drasticamente. E Deus, pelo seu infinito amor, Ele não só iluminava o seu povo, mas Ele também aquecia com a sua própria presença. Quando nós pensamos desse jeito, eu vejo que quando nós recebemos esse amor de Deus, que nos ilumina na escuridão e que nos aquece no tempos de frio, de inverno, eu creio que tudo aquilo que Deus nos oferece é para que a gente possa aprender a oferecer a outro também. Sede santos, porque eu sou santo. Ame, porque eu amo. Se nós temos o Senhor Deus como a nossa referência, como a fonte de todas as coisas, tudo aquilo que Ele nos oferece, nós também devemos oferecer. E aí nós vemos que o verdadeiro amor que aquece é aquele que expressamos a alguém,
trazendo luz na escuridão da sua vida, e aquecemos da frieza dessa terra. Quantas pessoas ao nosso redor estão vivendo em plena escuridão? E nós que nos colocamos como templo do Espírito Santo, habitação de Deus, não temos esse fogo, não temos essa presença suficiente para iluminar a vida dessas pessoas que estão vivendo em completa escuridão. Ou às vezes nós não estamos permitindo que o amor que Deus revela em nós, que a presença que aquece nós não estamos compartilhando a outro. Para que você aqueça alguém, é necessário proximidade. Se eu tiver com muito frio aqui, e tiver um fogo lá do outro lado, eu não vou me sentir aquecida. Para que eu possa me sentir aquecida, eu preciso me aproximar daquilo que tem calor. Então, para nós amarmos alguém, nós precisamos de proximidade. Nós precisamos de estender as mãos. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos dividir. 1 João 4:20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão ou o seu próximo, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu gosto muito de analisar a palavra e analisar na minha vida. Como nós proferimos coisas que não são reais da nossa vida. Porque quando você diz, fulano de tal, eu não amo aquela pessoa, então você está dizendo que você também não ama a Deus. Mas você quer que eu faça o quê? Eu não sinto. O que eu disse no começo, amor é decisão. Então eu decido amar. E se eu decido amar alguém, é porque eu também decidi amar a Deus. Tem pessoas que amam e tem pessoas que não amam a Deus, por conta de decisão. Então quando eu falo, eu amo a Deus, mas digo que não amo as pessoas, então isso é mentira. Não é verdade. Assim como eu digo que eu amo aos meus e as pessoas, e a palavra diz que se você não cuida da sua parentela, dos seus, principalmente da sua família, você é pior do que o infiel. É mentira. Então nós vemos que a expressão de amor, ela é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo muito mais comprometedora do que nós possamos imaginar. E por conta de nós ficarmos presos às referências erradas que nós temos tido constantemente, nós não temos decidido amar. Nós não temos decidido iluminar a vida de pessoas. Nós não temos decidido aquecer corações. Quando nós chegamos aqui, e a Esther começou a ministrar o louvor, e a primeira canção que ela cantou foi Oferta de Amor. Venho minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu tenho uma dificuldade de cantar essa música. E aí porque ela marcou uma situação muito especial na minha vida. E aí eu fui até a Bruna e falei, Bruna, você me dá licença de tocar num assunto que talvez possa ser doloroso, não quero trazer nenhum tipo de sentimento, de tristeza, não é sobre isso. Mas uma das experiências mais marcantes da minha vida, com expressão de amor que aquece, eu passei com o Bruno. Na época da pandemia, quando ele foi internado, e foi para São Paulo desde quando ele estava aqui, em São José dos Campos. Eu sempre tive uma relação com o Bruno de amor, de mãe. Ele contava todas essas coisas para mim, ele reclamava, perturbava, ele fazia tudo.
E eu chamava a atenção dele, e ele falava assim, eu não sei porque que eu ligo para a senhora, porque a senhora me chama a atenção e eu gosto. Eu falei, porque eu te amo. E se eu te amo, eu tenho que falar a verdade. E eu puxava a orelha sem dó. E ele foi para o hospital, porque eu briguei com ele. Porque ele estava doente, passando mal e não queria ir para o hospital. E eu falei para ele, você vai no hospital agora, senão eu vou até aí, na loja, e você vai. Tá bom, eu vou. E foi. E aí começou o processo da piora e da dificuldade, e a igreja estava orando e tudo mais. Mas eu tive uma experiência muito especial nos 10 dias que ele ficou no hospital. Aprove a Deus, e eu quero que você entenda, não estou falando nada sobre mim, porque é a glória de Deus, e eu estou falando daquilo que Deus marcou no meu coração, e como nós podemos amar as pessoas, aquecer a vida das pessoas, iluminar a vida das pessoas, sem saber o que é que está de fato acontecendo, ou aquilo que vai acontecer. Durante os 10 dias que ele ficou internado, houve a permissão que eu falasse e acompanhasse ele. Ele sentia segurança, lógico, além da família, de falar comigo. Todas as vezes que ele começava a passar mal, ele me ligava, mandava mensagem, pastora, socorro. E ele começava a sentir medo. E eu falei dentro da minha casa, eu quero que vocês me deixem, no tempo que o Bruno tiver no hospital, eu quero cuidar dele à distância, porque eu não posso cuidar de perto e nem poderia ficar junto. E aí todas as vezes que ele sentia falta de ar, aflição, medo, ele me mandava mensagem, e a minha família sabe, eu corria para o quarto e começava a orar. E uma das vezes, ele passando mal e com muito medo, eu comecei a cantar essa canção para ele. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor. Pois foi para te adorar que eu nasci e cantei. E depois chegou no final da música, eu comecei a chorar. Eu falei assim, olha só o que você faz eu fazer, Bruno, até cantar, cara, para você. E ele chorando do outro lado, fala, eu gosto dessa música. E está me acalmando, pastora. E eu cantando com ele. Mas enquanto eu cantava com ele, eu não imaginei que depois de 10 dias Deus ia lhe recolher. E Deus estava me direcionando a cantar uma canção de oferta de amor, pois foi para o Senhor que eu nasci. Vou me entregar, Ele era a própria oferta de amor. Talvez se Deus tivesse me falado que ia levá-lo, eu não teria conseguido cantar. E aquela música veio tão intensamente no meu coração e cantei. Teve uma outra vez que foi numa madrugada, que ele também me chamou, porque não tinha horário. E eu falava, pode me chamar. E ele me chamou na madrugada, e foi uma das experiências também incríveis que eu tive com Deus. Que eu falei para ele, eu estou com medo, eu estou com medo. E eu falei, acalma. E eu comecei a orar com ele. E comecei a falar assim, olha, eu estou de longe, porque você está em São Paulo, eu estou aqui. Mas você vai sentir agora a minha mão segurando a sua. E Deus vai me fazer tudo aquilo que você está sentindo, eu vou acalmar, vamos orar. E eu comecei a orar, e a orar, e a orar. E aí depois a respiração dele ia melhorando, e ele ia se acalmando. E é como se eu tivesse literalmente do lado dele, nesses momentos que ele me chamava. Por que a senhora está falando isso? Porque nós podemos ser um agente de amor em momentos que pessoas estão passando por uma tremenda escuridão. Ele estava passando pelo vale da sombra da morte. E talvez se não tivessem pessoas ao redor, ele não teria resistido, ou teria acalmado, teria ficado mais agitado, mesmo que Deus já tivesse a sentença de levá-lo. Os momentos que ele poderia sentir frio de estar sozinho, sabe a frieza da solidão? Ele falava assim, pastora, estão todos lá embaixo, e eu estou aqui sozinho. A sensação da solidão,
mesmo que ele soubesse que Pai, Filho e Espírito Santo estivesse com ele. Mas às vezes nós precisamos de algo mais palpável, pessoas que falam, pessoas que a gente possa ver, porque nós não vemos Deus, mas nós vemos a revelação de Deus em outras pessoas. Então, quando Deus me chamava para falar com Ele, para cantar com Ele, para orar com Ele, para rir com Ele, porque Ele começava a contar piada, depois eu passava com calma, e eu brincava e ficava passando o tempo para Ele poder até Ele se acalmar. Eu lembro de um dia que Ele estava com medo de dormir, e aí Ele falava, eu estou há mais, eu acho que uns 2 dias que Ele não dormia, e eu falava, Bruno, você precisa dormir, filho, porque senão a sua imunidade vai cair. E ele falava assim, mas eu tenho medo de fechar os olhos, porque toda vez que eu fecho os olhos, a respiração falta, e aí eu me desperto. E eu ficava falando com ele, então eu vou ficar falando, vou ficar orando, até você dormir. E aí de repente ele dormia, passava um tempo, aí ele falava, pastora, consegui dormir. Sabe o que é isso? É você saber que você pode ser um agente de amor, para aquecer alguém que está sentindo a frieza dessa terra, a solidão dessa terra. Você pode amar, aquecer a vida de alguém, iluminar a vida de alguém que está vivendo em plena escuridão, talvez até no vale da sombra da morte. Mas Deus amou a mim e Deus amou você. Não foi para que nós pudéssemos pegar todo esse amor e guardar só para nós. Nós temos o privilégio de reconhecer esse amor. E pelo privilégio de reconhecer esse amor, nós temos a obrigação de compartilhar. Não é porque a pessoa merece, porque eu também não mereço o amor de Deus e mesmo assim Ele me ama. Então, baseado nesse princípio, eu posso amar mesmo aqueles que me fazem mal, mesmo aqueles que me ignoram, mesmo aqueles que falam mal ao meu respeito, mesmo aqueles que prejudicam. É fácil? Não. Mas é possível, porque senão Deus não nos pediria para amar. Nós estamos numa série de mensagens, o amor que aquece. Em primeiro lugar, eu quero que você seja aquecido pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você seja iluminado, seja a escuridão que você estiver passando, pelo amor de Deus. Eu quero que você se sinta tão amado, que ninguém mais é ameaça para você. Que você não tenha mais medo, que você não tenha mais vergonha, que você tenha sentimento de pertencimento. Eu sei a quem pertenço. Os 6 anos que Isaac ficou estudando em São José do Rio Preto, todos os dias eu dizia para ele, filho, não esquece quem você é e a quem você pertence. Não esquece do amor de Deus por você. Não esquece do amor de Deus por você. A mamãe te ama, mas Deus te ama muito, muito, muito mais. O amor que aquece. Nessa noite eu quero que você saia daqui primeiro aquecido pelo amor. E em segundo lugar, desafiado a aquecer alguém. Como você tem expressado? Como tem sido o seu nível de expressão de amor? Como é que você tem amado seus pais? Como é que você tem amado seus filhos? Como é que você tem amado seus irmãos? A sua parentela? Como é que você tem amado seus vizinhos, o seu patrão, os seus colegas? Como é que você tem expressado? Aonde está o nível do seu amor? Você tem entendido de fato o que é amor? Você tem oferecido aquilo que tem ou aquilo que não tem? A nossa demonstração de amor tem sido somente de palavras ou tem sido de atitudes que aquecem? Quando eu recebi a notícia de que o Senhor havia recolhido o Bruno,
Ao mesmo tempo que doeu a minha alma de uma forma como se eu tivesse de fato perdendo um filho. Mas veio uma paz tão grande de ver o amor de Deus sobre a vida dele. Amou de tal forma que de janeiro até maio, Deus foi preparando, foi o trazendo de volta, foi o trazendo de volta. E desde janeiro, o Senhor foi me usando para aquecer o seu coração, para tirá-lo da escuridão, para dizer que Deus o amava e tinha um propósito. Uma semana antes, exatamente aqui, eu disse para ele: filho, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho tanta certeza que Deus tem algo especial na sua vida. E quando a gente fala assim para alguém, a gente imagina que Deus vai ter um ministério, vai ter uma coisa, a gente pensa essas coisas. Mas quando eu tive a notícia, a minha irmã Rose falou para mim uma coisa que acalmou meu coração. Ela disse: o amor de Deus pela vida do Bruno foi tão grande, Débora, que Ele o curou por completo. Ele nunca mais vai adoecer. Ele nunca mais vai sofrer. E se o Senhor o trouxe de volta, foi porque o amou. Não permitiu que em outras situações, que talvez ele não estaria preparado, mas Deus o preparou, o aqueceu e tomou para si. E aí eu comecei a louvar ao Senhor. Obrigada. Foram 10 dias intensos, difíceis, mas no final, fui eu que cantei ao Senhor. Ele é uma oferta de amor, e nós entregamos Ele para o Senhor, porque foi para te adorar que Ele nasceu, que eu nasci. Falar do Bruno não estava no script, tá? Mas foi a música cantada que me lembrou e trouxe claramente essa experiência tão marcante, mas tão gostosa, de você ser usada para aquecer alguém mesmo à distância, simplesmente por expressar amor. Eu quero que você fique em pé. Eu não sei como é a sua história. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei as suas perseguições. Eu não sei quais são as suas acusações, as suas limitações, seus medos. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que o Senhor te ama. E tudo aquilo que pode parecer ruim ou maldição sobre a sua vida, pelo seu amor, nessa noite, pode se tornar bênção. Eu gostaria que você pudesse avaliar aí o seu coração. Primeiro, se você se sente amado, como você se sente? E segundo, se você tem conseguido expressar amor ao próximo, porque é o segundo mandamento. E mandamento não é uma sugestão, é uma ordem. A ordem, a segunda ordem é ame. Não é se quiser você ama, é ame. Mas para amar, eu preciso me amar e eu preciso me sentir amada. Eu queria que você pudesse avaliar aí o seu coração. Vou chamar o pastor aqui para orar com você. E eu quero que você analise aí como está o seu amor, como está primeiro o seu sentimento. Cheio de complexos, cheio de medo, cheio de insegurança.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Se rasteja para mendigar amor dos outros? Não, por favor, você não precisa disso. Implorar ser amado? Não, você não precisa disso. Porque amor é uma decisão. E se você implorar o amor de alguém que não quer te amar, porque a pessoa decidiu não te amar, mas nem por isso você pode deixar de amar, porque você também pode decidir amar aquele que não te ama. E se você diz que tem amor, o que é que você tem feito com esse amor? Você tem conseguido iluminar o caminho de pessoas que estão em plena escuridão? Você tem conseguido aquecer o coração de pessoas que estão ao seu redor, sentindo só, sentindo a frieza deste mundo? Eu quero desafiar o seu coração nessa noite a viver esse amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, o amor que aquece. Nós vamos orar nesse momento. E enquanto a pastora estava pregando, o Espírito Santo falando no meu coração que amor como é um ato, é uma decisão. E nós precisamos decidir amar. Não existe essa questão, eu sinto, eu decido, eu quero. Eu gostaria de terminar essa reunião diferente. O último ponto que ela falou é que nós devemos derramar amor sobre o outro, aquecer o coração do outro. Eu sempre peço para nós orarmos de 3 em 3 e nós não vamos fazer isso. Mas eu gostaria que você, mulher, procurasse uma pessoa, uma mulher, para você derramar amor sobre ela. Homem, eu gostaria que você saísse do seu lugar, procurasse um outro irmão e derramasse amor sobre ele. Que esse tempo seja um tempo de igreja. Eu acompanho algumas igrejas e eu tenho visto, e é importante isso, mas uma das grandes dificuldades é quando a igreja chega a um determinado tamanho, as pessoas deixam de se relacionar e amar. Por isso que fazemos grupos pequenos, fica mais fácil, caminhamos juntos. Mas ainda temos esse privilégio de nós sairmos e amarmos. E você, igreja, não esqueça de derramar sobre o nosso visitante. Então você sai do seu lugar, principalmente você que já é dessa igreja, sai do seu lugar, procure irmã, procure uma irmã, você tem 15, 30 segundos para você amar alguém. Vamos fazer isso rapidinho? Vamos, sai do seu lugar, procure alguém, procure, e se isso, aleluia, procure alguém. Enquanto o Diego dedilha essa canção, você vai orar. Ora aí. Você vai orar por ele, por ela. E você vai declarar a sua preocupação e amor.
Aleluia. A câmera do meio aqui. Senhor, também eu quero abençoar a vida de cada um que está em casa, dessas pessoas que estão sozinhas muitas vezes. Ó Deus, eu quero derramar sobre a vida delas o amor do Senhor, que eles sejam sabedores que há um Deus que os ama, que há um Deus que se importa, que é um Deus que fortalece. Ó Deus, eu os abençoo e eu declaro o amor de Cristo, o meu amor, sobre a vida de cada um desses que nos assistem pela internet. Que Deus os abençoe e guarde. Pai, também eu quero declarar sobre essa igreja, Pai, o amor de Cristo. É tão gostoso quando nós olhamos para a igreja e vemos a igreja em oração, a igreja amando, a igreja derramando, a igreja exalando. Pai, que o Teu amor seja o grande elo sobre nós. Que o Teu amor, ó Deus, fortifique os nossos corações. E que nós possamos viver, ó Deus, acima de tudo, os propósitos do Senhor para com as nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo amor que aquece. Um dia fomos aquecidos, mas nessa noite nós queremos aquecer ao próximo. Aquecer aquele que está ao nosso lado. Aquecer aquele na qual nós oramos nesse momento. Nós abençoamos, ó Deus, a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Dá um abraço aí com quem você orou. Dá um abraço aí. É uniforme. É uniforme? Aleluia. Sabe o que é gostoso, irmãos? Quando a Débora conta essa história, o gostoso é saber que a Bruna não ficou sem ser aquecida. Deus mandou aquele santo varão, o Edgar. Feliz por você estar aqui, meu velho. Você é o cara. Feliz, feliz, feliz. E saber que você tem aquecido o coração dessa menina que é tão preciosa. Deus abençoe vocês dois em nome de Jesus Cristo. E haverá bom futuro. A palavra diz isso. E a esperança não será frustrada em nome de Jesus. Vamos encerrar, queridos. Você visitante, muito bom. Você volta de novo, quinta-feira às 20 horas. Nós aguardamos vocês, domingo às 18. Nós temos escola bíblica no domingo às 9h30 pela manhã. E esse é o amor de Deus sobre nós. O amor que aquece, o amor que nos une, amor que nos ensina a perdoar, amor que nos faz caminhar. Que o Senhor possa te abençoar e te dê paz acima de todas as lutas, de todos os problemas. Que a paz que transcende o entendimento possa encher o teu coração e que você tenha uma semana de ricas bênçãos. Você toma posse disso, amém, querida? De ricas bênçãos. E que o Senhor fortaleça a tua vida todo dia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um desses irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Antes de você ir embora, tem ali a festividade da Moriá. Festeje com ela, viu? Coma um pratinho, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus abençoe você que está em casa. Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma semana de bênçãos em nome de Jesus Cristo.